Ernesto Marques. É uma obra que evidencia as barreiras e os apagamentos que as literaturas negra e periférica enfrentaram e ainda enfrentam hoje em dia, ao mesmo tempo em que expõe a luta e a resistência de escritores, ativistas e intelectuais negros e periféricos por espaço e valorização. Estamos falando do livro A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil, 1960-2020, que está em sua segunda edição, livro que chega atualizado, ampliado, abrangendo 2 décadas a mais do que na versão anterior, publicada há 10 anos. O autor da obra, o sociólogo, professor e escritor Mário Augusto Medeiros, está conosco, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM, é um prazer estar com vocês. Nessa nova versão, você aborda o período de 1960 a 2020. O que você destaca, Mário? Ou seja, quais as principais transformações desse período que ocorreram exatamente na literatura negra, na periférica também? A gente identifica algum marco, algum evento que impulsionou esse movimento literário, Mário? Olha, eu acho que tem muitas coisas que se alteraram nos últimos anos, desde que eu publiquei esse livro em 2013, foi minha tese de doutorado em 2011. A primeira coisa, eu acho que a gente tem uma visibilidade muito maior para escritores negros, escritoras negras, escritores que têm vinculação com os movimentos de literatura marginal, literatura periférica. Basta pensar, por exemplo, a visibilidade que tem uma escritora do porte da Conceição Evaristo para nós hoje, né? Escritores como Lívia Natália, que é aí da Bahia, eu falo aqui de São Paulo, ganhadora de prêmios nacionais importantes, né? Também tem algo que me parece importante, que é a visibilidade dessas literaturas em espaços que são consagrados em território nacional. A Festa Literária de Paraty, a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, depois de ter homenageado Afonso Henriques de Lima Barreto, se não me engano, em 2017, que foi considerada a FLIP mais negra da história, nunca mais pôde não contar com escritores negros e negras em uma presença maciça na sua edição, né? O cenário de compra de livros, de livros para o governo, para circular nas escolas, ensino médio, e também a presença nos vestibulares nacionais, conta com uma presença maciça de escritores negros e negras. A discussão sobre o enegrecimento de Machado de Assis, o maior autor da literatura brasileira, o nosso grande marco, que durante anos foi visto como escritor branco ou não negro, né, e foi retomado como um escritor negro nos últimos anos. Então, eu acho que tem um cenário muito maior de visibilidade, de interesse, de discussão, que é benéfico para todos nós. Além dessa representatividade toda, Mário, como é que você avalia o papel, exatamente, da literatura negra, periférica, na desconstrução de estereótipos, na luta, não é? Contra o racismo estrutural que está tão presente, tão arraigado ainda na nossa sociedade? Olha, eu acho que tem um papel fundamental, Jefferson, Ernesto e todos os ouvintes da rádio. Nós passamos nos últimos anos, nas últimas décadas, por mudanças na sociedade brasileira que ainda estão acontecendo e que a literatura tem um papel importantíssimo. Eu falo, por exemplo, das ações afirmativas, as cotas para vestibulandos pretos e pardos e também a população indígena, né? Eu falo sobre a luta contra o racismo, a discussão sobre o feminicídio da população negra. Isso são agendas do movimento negro que ganham a sociedade, que são disputadas, etc., mas elas também precisam de um imaginário, né? Elas também precisam ser fabuladas, precisam ter suas vidas narradas, vividas por meio de personagens, de histórias que possam ser contadas de uma forma diferente do estereótipo que geralmente recai sobre a população negra. A gente não está mais falando da representação do homem, da mulher negro e negra, ou do periférico como escravizado, como apenas o pobre, apenas a empregada doméstica, a mulher
que vai ter o seu corpo violentado de maneira absolutamente brutal. A gente está falando de a fabulação de personagens em que a gente tenha personagens negros e negros numa posição distinta do subalterno, do meramente escravizado, do meramente abusado nos seus direitos, né? Qual é o papel da literatura nisso? É o papel de escritores como a Lívia, como eu já mencionei, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, uma publicação que está comemorando 45 anos este ano, que é Os Cadernos Negros, né, o Quilombola de Literatura, que revelou muita gente, continua revelando muita gente importante no nosso cenário literário nacional, de imaginar outras histórias, de poder narrar outras experiências de vida da população negra no Brasil e fora do Brasil, que é muito diferente daquilo que durante décadas foi o imaginário sobre a nossa sociedade. Esse é um ponto fundamental que a literatura tem. A literatura tem a capacidade de nos fazer imaginar, de ver a realidade de outra forma, né? De viajar no tempo e no espaço de maneira muito barata, se a gente for pensar, às vezes, né? Comprando um livro no sebo ou lendo uma história na internet, né? E poder observar a realidade com outras lentes. E eu acho que a literatura negra e a literatura marginal, os saraus periféricos, os slams de periferia, os movimentos de poesia coletiva que acontecem de domingo a domingo em tudo quanto é cidade do Brasil, tem um papel muito importante de propor uma nova imaginação sobre a nossa experiência coletiva de sociedade. Mário, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. Muito interessante essa referência que você faz às batalhas de slam, etc. Essa poesia é muito juvenil, inclusive, né? É a nossa juventude periférica que está encontrando uma forma de dizer da sua vida, né? Mas você tocou num assunto, num aspecto interessante, que assim, nós estamos vivendo aqui na Bahia, principalmente, mas não somente, o nosso desejo é que essa reflexão seja acompanhada por todo o país, a reflexão sobre a história da nossa independência, sobre a história que para nós é muito cara do 2 de julho, né? Então eu te pergunto, um sucesso editorial como, por exemplo, Um Defeito de Cor, que nem é um livro muito sedutor assim para quem tem uma certa preguiça de ler, porque é um livrão, são 940 e tantas páginas, etc. Mas ajuda a recontar uma história de uma forma sedutora, muito interessante. Mas, assim, eu estou fazendo essa relação com 2 de julho para ver a literatura, ela está nos ajudando a fazer uma espécie de revisão histórica, né? De recontar a história, porque parecia haver uma certa resistência em entender o protagonismo e reconhecer o protagonismo de lideranças populares e, naturalmente, negras e ex-escravos ou escravos escravizados que lutaram naquela época pela independência, né? Então, assim, o papel da literatura ou da ficção é importante para a gente resgatar verdades históricas nesse caso? Eu estou de pleno acordo. É curioso, eu sou sociólogo e muitas vezes meus colegas sociólogos, historiadores, a gente tem um limite muito objetivo para alguns, que é aquilo que as fontes não contam, você não pode ir além ou não pode imaginar, não é? Você precisa ter dados, evidências empíricas, fontes científicas para poder comprovar certas hipóteses. A literatura não tem essa limitação. A literatura pode imaginar aquilo que as fontes não contam, pode contar histórias ou pode fabular trajetórias que não necessariamente a gente tenha dados neste momento objetivos científicos para contar. E a literatura fez muito isso e nos ajudou muito a poder ir além da objetividade da realidade, o que é ótimo, né? E eu estou de pleno acordo com você nisso que você fala sobre o livro da Ana Maria Gonçalves e a possibilidade de repensar lideranças populares, personagens anônimos e invisíveis, né? Imaginar outras trajetórias, outros caminhos e a importância disso para nós hoje, né? Revisitar esse passado, trazer alguns desses personagens de forma diferente o nosso tempo presente tem uma importância fundamental, porque, no mais das vezes, a gente teve uma história... A história brasileira é uma história excessivamente branca, excessivamente masculina, excessivamente heterossexual, das classes dominantes, dos grupos dominantes economicamente, né? E então isso provoca uma série de silenciamentos, de apagamentos, né? De violências que vocês, como vocês mesmos mencionaram, de um racismo estrutural,
né, de violências do ponto de vista do conhecimento e do reconhecimento da população negra, da população pobre, da população gay, da população de mulheres, enfim, né, na sua própria história, né? A literatura, ela tem essa magia, essa coisa que a gente vamos chamar de magia aqui, mas, enfim, ela tem essa possibilidade de fazer com que a gente reconte, repense, reimagine, né? Faça vir das sombras, faça vir do apagamento, do silenciamento, vozes que muitas vezes ficaram à margem da história, né? E como é que você acha que essa forma clássica de produzir literatura, a partir de publicações, de impressos principalmente, né? E é uma dificuldade para qualquer autor, eu imagino que, sobretudo para autores negros, seja um tanto mais difícil do que para a maioria. Mas como é que isso se conecta com essa literatura que se produz no cotidiano dos jovens que estão fazendo rap, que estão fazendo as batalhas de slam nas periferias? Como é que a gente conecta isso e dá mais força ainda para esse movimento, Mário? Olha, um dos argumentos que estão no meu livro é que a história da literatura negra e a história da literatura marginal no Brasil sempre foi uma história de autoedição, né? Do sujeito, da pessoa tirar do bolso e pagar a impressão do seu livro, tirar muitas vezes do seu sustento, sem ter o apoio de um mercado editorial, né? O nosso mercado editorial, nosso sistema editorial tem uma história de discriminação e de racismo com autores negros, com autores pobres, com autores marginais periféricos notória, né? Somente nos últimos anos que a gente tem visto grandes editoras, grandes selos editoriais começando a publicar com Começa a ter intensidade. público também para isso, né? As pessoas estão querendo ler essa literatura negra, né? Eu concordo com você, né? Somente nos últimos anos, mas isso não é gratuito. Tem a ver com aquela pergunta anterior sobre as mudanças que têm acontecido na sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem falado muito mais sobre racismo e antirracismo e tem também tido um impacto muito positivo com as ações afirmativas, fazendo com que as pessoas tenham orgulho de se autodeclararem negras, pretas, pardas, de origem indígena, etc., e demandando a possibilidade de novas histórias. Mas para voltar ao início da resposta, quer dizer, tem uma história de autoedição, tem uma história de autofinanciamento. E acho que a história dessas literaturas também acompanha as mudanças tecnológicas, da autoedição na gráfica, de pagar uma gráfica para poder se publicar, ou coisa do tipo, né? Muitos autores, especialmente os autores de literatura marginal periférica, souberam usar a internet e as redes sociais como poucos, né? Lá no início, com blogs, com páginas na internet, depois com Facebook, Instagram, etc., YouTube, essas pessoas começaram a publicar os seus poemas, seus contos, trechos de romance na internet, né? Eu falo de Nelson Maca, aí da Bahia, falo de Sérgio Vaz, aqui em São Paulo, falo de saraus que acontecem em diferentes lugares do Brasil. Aqui, né? o Sarau da Onça. Exato, exato. Quer dizer, os jovens que produzem literatura hoje, eles pouco dependem inicialmente de uma editora consagrada, ou de uma editora independente, etc. Eles podem fazer a veiculação da sua arte, da sua literatura das ruas para a internet e isso ganhar o mundo, né? Não é algo difícil. A mesma coisa acontece com a literatura negra, com autores de literatura negra. Esse é um lado. De outro lado, para quem quer e para quem consegue acessar, tem uma história também que é a ampliação do meu livro, que é uma história de livrarias e de editoras negras que também acompanha essa produção literária. Quer dizer, eu consigo localizar, enfim, com os dados que eu possuo, a primeira livraria negra no século XX no Brasil, ali na década, no final dos anos 60, começo dos anos 70, inicialmente em São Paulo, né? Mas tem depois um conjunto de livrarias e também um conjunto de editoras que são dedicadas à produção literária negra e depois marginal, periférica, que vai tentar dar um escoamento para esses autores e autoras, né? Aí, em Salvador, vocês têm uma livraria como a Catuca Africanidades, que não é exclusivamente uma livraria, né? Vende outras coisas, roupas, enfim, mas também é um lugar onde quem quiser pode acessar e procurar a autoria negra, a autoria marginal periférica, baiana e nacional, né? Por exemplo, para dar um dado.
Para a gente encerrar, Mário, estamos conversando aqui com o Mário Augusto Medeiros, sociólogo, professor, escritor, autor desse livro, A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica do Brasil, 1960-2020. É uma segunda edição, livro que chega atualizado, ampliado, abrangendo aí 2 décadas a mais do que a versão anterior, publicada há 10 anos. Mário, para a gente encerrar, como é que você avalia como é que a literatura negra e periférica pode exatamente dialogar e estabelecer pontes com a população mais elitista, ou seja, com o objetivo de promover uma maior compreensão e valorização dessas vozes marginalizadas? Olha, ela dialoga com, caso essa população que você menciona tenha disposição para isso, com o antirracismo, com a possibilidade de pensar uma nova forma de estar no mundo e uma nova forma de pensar o próprio Brasil, né? Não é mais suportável no século XXI, em 2023, ter posturas, enfim, padrões de comportamento discriminatórios, racistas, enfim, e discriminação de classe. Quer dizer, é possível ter, mas isso vai ser, de alguma forma, gravado, ir para o Instagram, ir para as redes sociais, vai viralizar e vai ser alvo de escracho público, né? De outro lado, também dialoga com o fato de ter tido, nos últimos tempos, incentivos variados do ponto de vista governamental e também na iniciativa privada para a circulação dessas histórias. Programa Nacional do Livro Didático, prêmios nacionais e internacionais que fazem circular autores negros e negras, vide o sucesso de Torturado com Itamar Vieira, por exemplo, né? Quem acessa essas obras sai modificado delas, né? Sai de alguma forma tocado, modificado, e isso acessa dos pais aos filhos, entra pelos vestibulares, é discutido em clubes de leitura, é discutido nas escolas, etc. Não é possível mais ser racista impunemente, inocentemente, discriminador de maneira impune, e a literatura acho que tem contribuído muito para que várias das nossas histórias sejam repensadas nesse sentido. Mário, um prazer conversar com você, parabéns pela obra e muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigado, um bom dia para vocês e para todos os ouvintes da Tarde FM. Tá aí, Mário Augusto Medeiros conversando conosco, ele que é sociólogo, professor e escritor, autor dessa obra, A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil, 1960-2020. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.